Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escutando pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e toda a região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais o ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, também conhecida como Super Quarta, porque é o dia que os Estados Unidos e o Brasil vão decidir os juros, mas não só eles, vocês vão ver na agenda daqui a pouquinho. Tem mais países decidindo política monetária e divulgando as taxas de juros pelo mundão. E a gente tem também os efeitos já dessas taxas de juros aparecendo em alguns setores da economia. Então, como ontem a gente ficou devendo, hoje a gente vai contar por que a confiança da indústria caiu tanto nos últimos tempos e o que está por trás dessa queda nas expectativas e na confiança da indústria como um todo. Mas não para por aí, porque tem Game of Thrones, o inverno está chegando na Ásia e a gente vai falar de novos desdobramentos das tarifas na Ásia e em outros países, mas também respostas que tivemos aqui do presidente Lula em entrevista ao New York Times. A gente vai contar tudinho para vocês, mas antes vamos passar pela agenda, porque hoje ela está recheada, tudo que a gente não teve de agenda nos outros dias, hoje a gente tem. Então vamos logo passar por essa agenda para a gente chegar nos assuntos do nosso dia. Às 2h30 da manhã na França saiu o PIB do segundo trimestre, medição preliminar. Às 3 horas na Alemanha teve vendas no varejo, também aí medição de junho. E às 5 horas ainda na Alemanha saiu o PIB do segundo trimestre, medição preliminar. Agora às 5 horas na Itália, o que teve na Itália? A prisão da Carla Zambelli também, mas tem PIB do segundo trimestre preliminar sendo divulgado hoje. Então a primeira parte da agenda, vocês estão vendo aí, está tomada por PIBs e por indicadores da zona do euro e da Europa no geral. Porque às 6 horas da manhã, quem divulgou o PIB do segundo TRI foi a própria zona do euro. E lá ainda teve índice de sentimento econômico e confiança do consumidor. Então, primeira parte da agenda até às 6 da manhã só deu Europa. Às 8 horas, aí sim nosso Brasilzão entra em cena com o IGPM de julho sendo divulgado pela FGV. Então a gente traz aí o índice do aluguel para vocês amanhã, porque hoje tem assunto pra caramba para falar, tem muitos desdobramentos do tarifaço. E às 8 horas, quem divulgou também sondagem FGV do comércio e de serviços dessa vez. Ontem saiu da indústria e agora comércio e serviços também mostram seus indicadores de confiança. Às 9 horas da manhã no México também tem PIB do segundo trimestre, medição preliminar. E às 9h15 foi os Estados Unidos, agora chega os Estados Unidos na agenda, eles já chegaram com tudo, relatório sobre criação de empregos no setor privado e lá também sai PIB do segundo TRI, primeira leitura, então também primeira leitura preliminar aí dos Estados Unidos às 9h30 já foi divulgado. Mas não para por aí, porque ainda tem coisa na agenda para vir pela frente. 9h30 da manhã também saiu o índice de preços de gastos com consumo, o famoso PCI, aquele que mede os gastos com consumo pessoal, só que aqui a gente está falando da medição trimestral. Amanhã sai a medição mensal que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, adora e olha de pertinho para decidir juros no país. Então, hoje a gente tem a decisão de fato e amanhã a gente tem esses dados que normalmente embasam a decisão, que é o índice de preços de gastos com consumo e seu núcleo, só que aí é a medição mensal. Às 10h45 da manhã, teve divulgação de política monetária do Canadá, então os juros por lá já foram conhecidos. E às 11 horas, agorinha, saem as vendas pendentes de imóveis de junho nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho, ainda nos Estados Unidos, tem estoques de petróleo, gasolina, destilados e utilização das refinarias. Esse dado velho conhecido nosso sai toda semana e essa medição é da semana até dia 25 de julho. Mas não para por aí também, porque ainda tem a decisão, quase pulei o fluxo cambial semanal aqui do Brasil, que sai também às 2h30, então daqui a pouquinho a gente conhece esse dado que também é recorrente aqui na nossa agenda. Às 15 horas, aí sim, tem decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, então o Fed vai divulgar a nova taxa de juros, a expectativa é por manutenção, isso está bem consolidado, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas o que todo mundo espera é a coletiva que vem em seguida, a fala do Jerome Powell, que não está na agenda, mas é o que normalmente todo mundo olha com mais cautela e com até uma lupa maior. 6h30,
aqui no Brasil, ou a partir das 6h30. Quem decide política monetária e divulga os juros é o nosso Copom. Então, a decisão aqui do nosso Comitê de Política Monetária em relação à taxa Selic. Para finalizar a agenda, agora sim, porque eu estou quase perdendo o fôlego aqui, quase um Galvão Bueno narrando a agenda, 10h30 da manhã, olha o ato aí, 10h30 da noite aqui no Brasil, na China, sai o PMI industrial e de serviços de julho. Então, aqui a gente tem a primeira medição do PMI, que é o índice dos gerentes de compras, deve ficar muito no radar, está todo mundo de olho na economia chinesa e nas perspectivas para essa economia chinesa. E esse dado é o primeiro que sai, porque não é a medição da S&P Global. Essa medição é chinesa, é uma medição diferente. Assim como nos Estados Unidos tem o S&P Global e temos também outros indicadores que medem o índice dos gerentes de compras, na China acontece a mesma coisa. E dessa vez é a NBS que divulga esse dado. Agora vou lá para a redação, finalmente, dar bom dia para o Diego, que já estou quase dando boa tarde, depois de falar tudo isso de agenda. Diego, bom dia, como é que você está? Como é que foi o fechamento dos mercados ontem? Conta pra gente. Opa, desculpa. Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Bom dia para todo mundo, exceto para quem foi presa na Itália. Enfim, muito bom dia para os mercadeiros e mercadeiras de plantão. Luiz Longo, Gladys Garcia, André Bolzan, Maria Helena. Hoje a equipe veio em peso, hein? Regina Coeli, Gabriela Mota, Terezinha Rabelo, que está sumida aqui do chat. A gente sente muito sua falta, Terezinha. Enfim, muito bom dia para todo mundo. Hoje uma enxurrada de bom dia, isso me alegra o coração. Enfim, vamos para o nosso fechamento? Pois bem... Será que acabou o clima de mau humor? Porque o Ibovespa fechou o dia de ontem com uma alta de 0,45% aos 132.725 pontos. Isso puxado pelo avanço nas tratativas comerciais entre Brasil e Estados Unidos. No mundo corporativo, de acordo com o nosso portal, o que impulsionou a nossa bolsa foram as ações da Petrobras, com a alta do petróleo Brent, e a Embraer, que pode ser poupada, entre aspas, do tarifaço do Laranjinha. Além do novo episódio da nossa novela favorita Tarifa Fatal, o clima nos mercados também foi influenciado pelas expectativas em torno da Superquarta. De acordo com o nosso portal, os investidores esperam que tanto o Copom quanto o FONC não façam alterações às suas respectivas taxas de juros. Com isso, o dólar recuou no dia de ontem e fechou a terça-feira cotado a R$ 5,57. Aproveitando o gancho do dólar e indo para os Estados Unidos, já adianto que o desempenho das bolsas por lá foi o oposto do desempenho do nosso Ibovespa. Os índices de Wall Street ficaram bastante chateados com a notícia de que as negociações entre os Estados Unidos e a China deram uma esfriada. Além disso, os investidores estão esperando a decisão do Fed sobre os juros, a divulgação de balanços trimestrais por parte das Big Techs e outros dados do mercado de trabalho. Com isso, o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq caíram e fecharam o dia de ontem no campo negativo. Débora? Vamos lá, vamos entender aí o que aconteceu com a nossa bolsa, Porque cadê esse respiro depois de tantos dias de queda? E aqui a minha pergunta é quase a própria resposta, Porque ela teve esse respiro justamente por ter tido muitos dias de queda. Então, quando você tem uma queda ali aprofundada, que você perde inclusive patamares importantes de referência, fura alguns pisos, o mercado começa a ver algumas oportunidades de compra e foi justamente isso que aconteceu. Um ajuste técnico, basicamente, de pessoas entrando para comprar alguns ativos e isso fez com que a bolsa fosse para o terreno positivo, apesar de não ter ali um apoio forte dos nossos pesos pesados. Só a Petrobras que acabou se descolando um pouquinho do movimento das outras empresas maiores, mas, no geral, as empresas de maior peso foram para o terreno negativo ontem. Então, a Vale caiu, teve queda também no setor financeiro. A Petrobras acabou surfando na alta do preço do petróleo e se descolou um pouco desse movimento. Mas essa queda nas empresas de maior peso aqui da nossa bolsa acabou limitando esse ganho, que foi de 0,45%. Se a gente tivesse tido essa contribuição, aí sim a gente teria um movimento um pouco mais de fôlego, um respiro um pouco maior na nossa bolsa. Então, um dia que a gente não tinha muitos indicadores relevantes, a tensão em relação às tarifas continua pairando no ar. Então, sem muita novidade, sem novos desdobramentos, a bolsa acabou reagindo mais justamente a esses fatores de ajuste. Não teve um grande condutor para essa alta.
mas uma alta que a gente não via há algum tempo, a gente consegue retomar alguns patamares que a gente tinha perdido, a gente estava nos níveis mais baixos aí desde abril. Então isso é um ponto importante, um respiro importante para a Bolsa, mas sem grandes causadores dessa alta, sem grandes condutores mesmo. Agora, o tarifaço, ele continua no radar, ele continua na centralidade ali de toda a discussão, seja no mercado financeiro ou na economia real, porque ele vem fazendo barulho e cada dia, né, quanto mais se aproxima o dia 1º de agosto, sobe ou cresce a expectativa em relação às tarifas. Então, essa tensão também está acirrando em relação à imposição de tarifas aqui no Brasil no dia 1º de agosto. Isso já está divulgado. As tarifas entram em vigor no dia 1º de agosto, então os Estados Unidos, só para explicar aqui por preciosismo, os Estados Unidos impôs tarifas aos produtos importados aqui do Brasil. Então, o que sai daqui e entra lá nos Estados Unidos vai entrar com uma tarifa de 50%, numa tentativa de diminuir a importação dos Estados Unidos de produtos brasileiros. Agora, a gente sabe que essas cadeias, elas não mudam de uma hora para outra, elas não vão ali ter um efeito imediato de levar essas empresas para os Estados Unidos ou fazer com que a produção vá para lá. Às vezes, nem por questões de solo, nem por questões climáticas é possível que essa produção vá para lá. Então, essas tarifas devem deixar os produtos mais caros lá nos Estados Unidos e isso já está também acendendo alguns sinais de alerta a partir do dia 1º de agosto. Mas não só isso, porque como eu falei mais cedo, o inverno do Donald Trump, do Game of Trumps, está chegando também na Ásia. Então, a gente teve algumas novidades, inclusive nessa manhã. O Donald Trump já divulgou uma tarifa de 25% em relação à Índia. Então, os produtos importados da Índia agora também vão ter uma tarifa de 25% a partir do dia 1º de agosto. E a gente tem outros países asiáticos também sofrendo com tarifas maiores. E países esses que têm produção, principalmente de vestuário. Então, tem marcas como Nike e outras marcas estadunidenses que acabam produzindo nesses países asiáticos e isso é uma decisão estratégica da marca. A marca não escolhe ao vento, assim, eu acho que eu vou produzir na Ásia. Não é assim que a coisa funciona. Ela, por uma decisão estratégica de preço de mão de obra, visando lucro, tentando maximizar a sua produção, leva essa produção para outro país. Ela não escolhe arbitrariamente onde ela vai produzir onde é mais interessante para ela. Se é interessante produzir no Camboja, se é interessante produzir no Sri Lanka, ela vai levar essa produção para lá, seja qual for o motivo, e normalmente o motivo é aumentar o lucro e diminuir o preço da mão de obra. Então, essas empresas, elas produzem os seus produtos, embora isso tenha ficado um pouco redundante, em países asiáticos. E esses países estão sendo taxados em 30%, 36%, dependendo do caso. Isso já está criando uma tensão também entre os trabalhadores desses setores de vestuário, que estão muito preocupados com seus empregos, a manutenção de seus empregos. Eles já sofrem com condições precárias de emprego e pouca segurança em relação ao emprego. E isso está aumentando essas preocupações desses trabalhadores. A gente tem o painel com as informações para a gente passar para a audiência, só para eu não ficar falando aqui. Não temos o painel, então eu vou ficar falando os dados para vocês. Vou tentar ser mais enxuta nos dados, porque sem apoio fica ruim para quem está escutando. Mas vamos lá. As tarifas, como eu falei, foram impostas 36% no Camboja e 30% no Sri Lanka, lugares que têm essas produções de roupas que depois são exportadas ou importadas pelos Estados Unidos, exportadas por esses países, importadas, compradas pelos Estados Unidos. E dentro desses trabalhadores que a gente tem nos países, 900 mil pessoas são empregadas do setor têxtil no Camboja e 350 mil trabalhadores no Sri Lanka, sendo a maioria delas mulheres. Então, as mulheres, elas estão também nesse alvo das tarifas Donald Trump ou nessa ameaça que se tem ao trabalho dessas pessoas lá no Sri Lanka e no Camboja, principalmente. A medida, como nos outros países, entra em vigor no dia 1º de agosto e a gente, se puderem passar, se a gente já tiver os outros dados, a gente vai passando aí. Como eu falei, as mulheres são maioria, 70% desses trabalhadores, e existe uma probabilidade, uma possibilidade de demissão em massa desses trabalhadores e, em consequência disso, aumento da fome e migração forçada para a Tailândia.
Entre as marcas que produzem nesses países, a gente tem a Levi's, a Nike, a Lululemon, e elas acabam, né, importando depois toda essa produção lá para os Estados Unidos. E os prejuízos podem ser mútuos aí nesse caso, né? Esse levantamento é da BBC, só para vocês, para a gente dar a fonte aqui, foi divulgado pelo G1 nessa manhã. E essas empresas, elas podem perder porque os produtos vão entrar mais caros e os trabalhadores estão com muito medo, inclusive fazem um apelo aqui de que os Estados Unidos olhem para esses trabalhadores, olhem para esses países como se esse apelo fosse suficiente para tocar o coração gelado de Donald Trump. A gente sabe que não é assim, que ele não vai ceder a apelos de trabalhadores, mas tem aí pedidos, né, até diretos ao presidente. Por favor, pense em nós e nosso pobre país, mães preocupadas com filhos. Então a gente começa a ver alguns impactos também sociais em alguns países asiáticos que têm essa grande dependência do setor têxtil, e setor têxtil esse que produz lá para os Estados Unidos. Então, essas tarifas impostas a esses países vão ter problemas não só causados nesses próprios produtores, então no setor têxtil e nos trabalhadores desse setor, mas também nos produtos que vão entrar mais caros nos Estados Unidos, e isso vai também desagradar quem está lá nos Estados Unidos enquanto consumidor. Mesma coisa que pode acontecer com os produtos aqui do Brasil. A gente tem uma exportação de alguns produtos importantes lá para os Estados Unidos, então a gente está falando de café, a gente está falando de laranja, né, para a produção de suco de laranja. A gente tem outros produtos também mais industrializados que acabam indo para lá, tem o aço, tem o alumínio, e tudo isso, né, é matéria-prima, se a gente for pensar aço, alumínio, para outros produtos também serem fabricados. Então, quando você entra com esses produtos já mais caros, toda a cadeia produtiva vai ficando mais caro. E não é só os produtos brasileiros que vão entrar mais caros lá, são todos os produtos que às vezes montam essa cadeia produtiva. Então, o aço e o alumínio já entram mais caros. Aí a matéria-prima de outro país também vai entrar mais cara. Tudo isso vai fazer com que o produto final fique mais caro. E, consequentemente, esse aumento deve ser passado para os consumidores. Inclusive, tem uma outra matéria que a gente não colocou aqui, que fala justamente sobre isso, né? Como esses aumentos de preços ou vão diminuir o lucro, ou vão cair nas costas dos consumidores com aumento de preços lá na ponta final, que é do preço ao consumidor mesmo, na prateleira que chega para a pessoa consumir. E entre diminuir o lucro e aumentar o preço, o que vocês acham que vai acontecer no final das contas? Então, quando a gente começar a ver esse aumento de preços de fato acontecer em virtude do tarifaço, aí a popularidade do Donald Trump pode cair ainda mais. Por isso que a gente sempre fala que é um tiro no pé. Então, as medidas dele não só impactam os países nos quais ele está colocando essas barreiras tarifárias, tentando aumentar a tarifa para diminuir essa importação, como se a Nike fosse mudar sua produção têxtil lá para os Estados Unidos, até parece, porque não faz sentido e não vai fazer com que ela maximize lucro com isso, certo? Ela não vai levar, vai continuar produzindo, muito provavelmente nos países asiáticos, que vão sofrer provavelmente com a demissão de alguns empregados, e você vai continuar produzindo nesses países e os produtos vão entrar mais caros, pode começar a gerar problemas ali de preço e isso mexer com a oferta e a demanda desses produtos lá nos Estados Unidos também. Então, tudo isso está sendo colocado na balança por uma birra de Donald Trump, porque muitas vezes, como é o caso do Brasil, essas tarifas não são justificáveis, elas são muito arbitrárias. E aí quem falou sobre isso hoje foi o presidente Lula em uma entrevista ao New York Times, e ele novamente criticou essas tarifas impostas ao Brasil, e teve uma fala aí bastante importante nessa manhã, a gente até destacou um pedacinho da entrevista para vocês. Em uma das falas ele fala que seriedade não exige subserviência, e aí a fala completa do presidente Lula: tenham certeza que estamos tratando isso com a máxima seriedade, mas seriedade não exige subserviência. Trato a todos com muito respeito, mas quero ser tratado com respeito. E aí o Lula fala mais uma vez, inclusive a matéria do New York Times mostra, né, como é que o Brasil está enfrentando, né, e como o presidente Lula está à frente desse enfrentamento ao Donald Trump, nesse posicionamento de não baixar a cabeça, como aconteceu em alguns países. A gente pode citar, né, a União Europeia, com várias críticas
até tecidas por próprios países membros da União Europeia, de que a União Europeia baixou a cabeça para Donald Trump e aceitou condições de desigualdade na negociação. E aí o presidente Lula está reiterando que aqui não, né? Aqui não, queridinha, né? No nosso Brasil não vamos baixar a cabeça, até porque tem coisas que fogem ao poder do presidente, e ele deixa isso bem explícito na entrevista, que até ele brinca, né? Os Estados Unidos não devem saber que aqui o judiciário é um poder independente, porque o que Donald Trump está querendo também é colocar algumas condições para o judiciário, o que não dá para colocar em negociação. Então isso, né, mostra que a gente está, sim, respondendo a todas essas tarifas e a esse alvo que foi colocado nas costas do Brasil, mas aqui com respeito e tentativa de diálogo, mas que essas tentativas de diálogo estão sendo ignoradas. Então esse é um ponto que está sendo muito, essa tecla, né, está sendo muito batida, justamente porque existe, né, essa tentativa de diálogo que não está indo para frente por questões mais políticas do que econômicas, e isso gera bastante incerteza. Agora vamos falar de outro assunto, porque tarifar é um assunto que, se deixar, a gente fica o programa todo falando sobre isso, porque não cansa de aparecer novos desdobramentos, mas a gente tem que falar hoje da super quarta e das expectativas para os juros. E a gente tem expectativas vindas por aí, né, Diego? Temos novas expectativas, ou velhas expectativas, porque não muda muito, em relação à nossa taxa de juros. Pois é, Débora, parece que o mercado, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, está esperando que o Fed e o Fed e o Banco Central do Brasil mantenham as suas atuais taxas de juros, né? Como a gente viu, acho que a divulgação por parte do Copom vai ser às 6h30 da tarde, do Fed já não me lembro mais o horário, mas essa expectativa que a taxa de juros básica dos Estados Unidos se mantenha na casa dos 4% a 4,25% e aqui no Brasil se mantenha nos 15%. Débora? É isso aí, a expectativa é de manutenção, sem grandes novidades, e a expectativa é majoritária dessa forma, então não tem muita surpresa em relação tanto à decisão aqui como à decisão dos Estados Unidos. Pelo menos não se espera surpresa, surpresa sempre pode vir. E lá nos Estados Unidos ainda tem a treta, né, a briga entre o Donald Trump e o presidente do Banco Central, que a gente chama de Fed, né? Então o presidente do Fed, o Jerome Powell. E essa treta está acirrada justamente por conta dessa divergência em relação ao posicionamento da manutenção ou não da taxa de juros, porque Donald Trump quer que os juros caiam e o Fed disse que vai manter, ou pretende manter, pelo menos no curto prazo, os juros num patamar atual. E isso aparece no nosso monitoramento do CME, que acaba apontando para a gente, ao longo das semanas, as probabilidades, né, as possibilidades da taxa de juros ser mantida foi subindo. Então, a gente tem aí de 79,30 para 95,90, 97,90 e continua em 97,90. Então, a expectativa majoritária é de manutenção na taxa de juros, não de corte, embora isso tenha aparecido em torno de um mês, né? Então, há um mês se esperava um pouquinho mais que a taxa podia cair. Agora não se espera mais, pelo menos para essa reunião, e as perspectivas foram postergadas. Então, se não tiver novidades, deve ser mantida a taxa de juros lá nos Estados Unidos e todo mundo está esperando o pronunciamento de Jerome Powell em relação a tudo isso. Por isso que é tão aguardada a coletiva depois. Aqui também não deve ter novidade. A gente chegou a mostrar ontem que a taxa de juros deve ficar no patamar atual de 15% por unanimidade do mercado. Então, a projeção é unânime. Ninguém acredita que o Banco Central vá subir a taxa de juros, nem que vai cortar e nem que vai para lugar nenhum, né? Não vai ter direcionamento, vai continuar do jeito que está. E isso também é uma forma do mercado dizer que aceita essa taxa de juros e não fazer pressão para mais alta, porque, pelo amor de Deus, mais alta não ia dar. Até porque a nossa taxa de juros no patamar atual, ela já está restritiva o suficiente e mexendo com a confiança da indústria, né, Diego? Parece que a confiança está estremecida pelo setor industrial.
É exatamente isso, Débora. Aliás, foi divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, né, o IBRE-FGV, a sondagem da indústria. E a sondagem da indústria ela faz parte de uma série de sondagens que o IBRE-FGV faz, como, por exemplo, sondagem do consumidor, dos serviços, do comércio, etc. e tal. Essa pesquisa ela mede, basicamente, como que os empresários veem a situação atual, a confiança deles e as expectativas para o futuro. Além desses três componentes, a pesquisa também conta com o nível de nível de utilização da capacidade produtiva. Mas, assim, em resumo, as notícias para o mês de julho não são exatamente animadoras, Débora. Tanto a confiança quanto as expectativas recuaram nesse mês. A percepção da situação atual teve uma levíssima alta, mas praticamente andou de lado. Aliás, eu já queria passar a palavra para você com uma pergunta, né? Eu queria que você explicasse para mim e para a audiência como pode a percepção da situação atual ter tido essa leve alta e a confiança e a expectativa para o futuro terem recuado. Débora? Vamos lá, vamos entender aí essa composição, porque quando a gente olha a confiança cheia, que é o que a gente chama, né, ou brinca, confiança cheia é a confiança final. Só que essa confiança cheia ela é composta por dois outros indicadores. O índice da situação atual, que analisa como é que o setor está vendo a situação agora, e o índice das perspectivas futuras. Então, como é que está vendo daqui para frente a análise desse futuro mesmo, das expectativas para frente. Então, no médio prazo, como é que isso é visto? E a gente tem uma análise da situação atual que melhorou um pouquinho em relação ao mês passado, ela vinha em queda, mas tem um pequeno respiro ali de 0,3. Então, em relação ao mês passado, melhora a análise da situação atual, mas a expectativa continua muito nebulosa. Então, para frente, inclusive colhendo os frutos da taxa de juros mais alta, daqui para frente, no médio e longo prazo, a indústria deve começar a sofrer, não só com a queda da utilização da capacidade, mas também com novas contratações, novos projetos. Isso normalmente é pautado em expectativas. Você monta um novo projeto, você tem uma nova contratação, se você acha que a sua expectativa vai ser positiva lá para frente. E como a gente está tendo uma formação de estoques já agora, né, a gente teve um aumento desse índice que mede ali a formação dos estoques, se a gente está começando a formar estoque na indústria agora, pode ser que você não consiga desovar esses estoques. Precisa desovar o estoque para a indústria produzir mais. Só que para desovar esse estoque precisa ter consumo desse estoque. E aí é que está o grande problema. Com a alta da taxa de juros, não só o crédito fica restritivo, como os novos projetos ficam inviáveis. Então, a taxa de juros mais alta, ela já está restringindo a indústria e essa capacidade da indústria andar para frente. Então, apesar de ter uma pequena melhora nessa análise da situação atual em relação ao mês passado, em relação ao ano passado, a análise da situação atual está muito pior. E as perspectivas para o futuro também estão piores do que estavam no ano passado. Então, pensando no ano passado, estava vendo o momento de agora de forma mais otimista do que a gente está vendo para frente, daqui a um ano, daqui a 2 anos, essa conjuntura de uma forma mais pessimista. E junto a isso tem queda nas contratações, a inviabilização de novos projetos, os estoques se formando, e isso traz um cenário ruim para a indústria. Então, a indústria deve começar a patinar e a expectativa não é boa. Se a expectativa não é boa, isso começa a travar o investimento agora, porque você investe agora para colher para frente. Então, é por isso que a gente sempre fala que na economia a expectativa tem muito poder, porque se você não tem uma expectativa boa, você não consegue fazer com que os projetos andem, porque você não vai tirar eles do papel. E mais que isso, fica difícil tirar no papel para competir com uma taxa de juros a 15%. Então, tudo isso está fazendo com que a confiança da indústria sofra mais um mês, é o 5º mês seguido de queda na confiança. Agora eu quero dar um recado para vocês, um recado muito especial, porque a gente colocou uma meta e vocês atingiram essa meta, né? A gente teve mais de 5.000 inscritos aqui no ICL Eterno que vão fazer parte, né, dessa história com a gente, vão construir essa história com a gente e a gente vai, com isso, também trazer uma surpresa para vocês como um presente, né, uma recompensa quase aí de todo mundo que nos apoiou nessa jornada. Então, no dia 31 de julho, às 8 horas, vai ter uma aula especial com o Gessé e o Castro Rocha sobre quem são os inimigos do povo. Então, um debate aberto para todo mundo assistir como um presente, um agradecimento do ICL em relação
a esse apoio e todo esse carinho que a gente recebeu de vocês no ICL Eterno. Então não percam, no dia 31 de julho, quinta-feira, às 8 horas, vocês vão ter esse debate super especial veiculado aí nas nossas redes. E agora vou entregar para os nossos vizinhos de cima. Sei que tem muitos rolezeiros ansiosos no chat, já vi umas coisinhas pipocando aí, então não vou tomar mais o tempo de vocês. A gente tem convidados especiais hoje, pelo que me contaram aqui no ponto, parece que é vinho e convidada, é isso mesmo? Vinho e convidada, então até eu tô curiosa agora para saber o que vem nesse rolê. Então um beijão para vocês e até amanhã. Duas das aulas de maior sucesso que o ICL trouxe para vocês foram o Plano Secreto da Extrema-Direita, com João César Castro Rocha, e o Pobre de Direita, de Gessé Souza. Imagina os dois juntos? Pois é a surpresa que a gente preparou para vocês no dia 31 de julho, às 8 horas da noite. Os dois vão conversar sobre o que é essa força, né, que tanto nos atrasa, que tanto nos oprime, e que tanto nos ameaça aqui no Brasil. A gente se encontra dia 31. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento. O conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br.